Olá, estamos iniciando mais um Ecologia e Meio Ambiente, numa produção da Agenda 21 local, em parceria com a Câmara Municipal de Vereadores e TV Câmara. E você que está em casa pode mandar uma sugestão aqui de pauta para o programa. Você pode acessar o nosso endereço eletrônico através do agenda21passofundo@gmail.com. E também você pode acompanhar o programa Ecologia e Meio Ambiente todas as quintas-feiras, a partir das 4 horas da tarde, pela Rádio Planalto AM. E hoje a gente vai seguir mais um programa da série dos 10 anos da Agenda 21 local e a sua contribuição com a cidade de Passo Fundo. E hoje nós estaremos falando sobre os desafios do poder público para a construção de políticas públicas sustentáveis. Conosco hoje está o professor Edmilson Brandão, ele que é secretário municipal de educação. Bem-vindo, professor. Obrigado. Também conosco a professora Márcia Mussini, ela que é diretora do Instituto Redentorista Menino Deus. Bem-vinda, professora. Obrigada. E aí, secretário municipal de Meio Ambiente, Rubens Astolfi. Bem-vindo. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a importância, e a contribuição da Agenda 21 nas políticas públicas para o desenvolvimento sustentável da nossa cidade. Vou começar, então, com o secretário aqui, secretário do Meio Ambiente. Rubens, como você vê a importância da Agenda 21 no planejamento, de ações sustentáveis para o desenvolvimento da nossa cidade? Primeiro, a gente tem que fazer uma reflexão, que infelizmente as políticas públicas elas sempre são criadas a partir de um problema, de uma demanda, E a Agenda 21 ela tem se mostrado nesses últimos anos, nas suas atuações, principalmente aqui a Agenda 21 local, como a catalisadora dessas demandas por parte da sociedade e como a grande interlocutora com essas demandas do poder público, da sociedade e, por fim, na resolução desses problemas com a criação das políticas públicas. Então esse eu acho que é o grande ganho que a cidade tem com a Agenda 21, esse é o grande papel da Agenda 21, que consegue discutir com todos os segmentos da sociedade e por isso que a Agenda 21 é tão importante para nós, aqui de Passo Fundo, e por isso que o Executivo Municipal faz parte da Agenda 21, ajuda a construir essas políticas públicas sempre com muito diálogo e muito respeito com todos os setores da sociedade. E a Agenda 21 também, ela conversa com todos os setores da nossa sociedade, da nossa comunidade, e com a educação não é diferente, professora Edmilson? Sim, nesse caso acho que é fundamental, a participação da educação nesse processo, porque quando se fala de meio ambiente, se fala também de educação para a questão do meio ambiente, Eu acho que nós temos que atacar a origem do problema, não apenas preocuparmos com o problema, Tem que ter uma política preventiva e passa pela educação necessariamente. Então, nós não podíamos nos furtar de participar também, como secretaria desse movimento, sobretudo sabendo que talvez uma das maiores questões que temos que enfrentar nos próximos anos são questões ligadas ao meio ambiente, Seja no sentido da prevenção de ações que possam desencadear problemas no futuro, que falava o colega, mas sobretudo também nessa questão de entender melhor o que se passa no nosso meio, no nosso ambiente. Certo. Professora Márcia, a gente sabe que lá na escola tem vários projetos nesse sentido, não é? Uhum. A Escola Redentorista Instituto Menino Deus, justamente por entender esse contexto, é uma das escolas, que nós temos, por exemplo, uma área de preservação. Para começar, esta consciência que daquele espaço todo que uma vez era rural, em Passo Fundo, hoje está uma área perfeitamente urbana. Mas dentro da nossa casa, como é que nós fazemos para realmente termos esta consciência educativa? Então, começamos, por exemplo, criando a área de preservação ambiental da escola, que tem nascentes e tudo isto. Isto faz com que este sentido que a escola tem que sair de dentro da sala de aula, que a escola precisa estar realmente na vida, ela passe a ter este sentido de uma vivência. E isto tem sido, assim, uma marca bastante grande da nossa proposta pedagógica e daquilo que implementamos no dia a dia. Certo. Rubens, em relação a essa contribuição da Agenda 21, toda essa gestão municipal que vem sendo feita, a gente sabe que temos vários espaços hoje, que foram implementados, temos o Parque Banhado a Vergueiro,
temos o Parque da Gare, que foi implementado também, temos várias praças, enfim, não que elas não existissem, mas elas não tinham essa interlocução com a comunidade, né? De certa forma, a gestão pública hoje conseguiu trabalhar alguns espaços para essa interação também da comunidade com a questão do meio ambiente, porque o meio ambiente somos todos, né? É um todo, não é só a árvore, a florzinha, o lago, somos todos. Como é que você vê esse avanço em relação à gestão municipal nesse sentido, com essa contribuição que a gente sabe que a Agenda 21 é bem provocadora também, não é? Acho que esse é um dos grandes ganhos desse último período, desses últimos anos, né? De fato, a Agenda 21 muitas vezes discutiu esses assuntos dentro das suas assembleias, né? Dentro do seu fórum de discussão. Diversas vezes a Agenda 21 provocou o Executivo Municipal por muitos anos para que algumas obras fossem realizadas, algumas atitudes fossem tomadas quanto a isso, e eu acho que, sem dúvida, repetindo, é o grande ganho que nós tivemos no último período. As pessoas, elas perceberam que é possível, sim, recuperar espaços públicos, é possível utilizar esses espaços de forma sustentável, inclusive, né, utilizando o meio ambiente como forma de preservação, como forma de percepção, mas como um meio de convivência. Então esse é o grande ganho e essa é a percepção nossa de mudança de atitude nas pessoas. As pessoas se sentem partes do meio ambiente, se sentem partes daqueles espaços e dessa forma também ajudam a cuidar, ajudam a preservar não só aqueles espaços, mas a cidade como um todo. Isso nós percebemos uma mudança de atitude. As pessoas, elas denunciam mais, elas divulgam mais as questões ambientais, elas discutem mais meio ambiente, e a revitalização desses espaços públicos com certeza é uma parte disso. Com certeza um dos objetivos foi atingido, que é fazer as pessoas conviverem em forma de harmonia com a natureza e esses espaços. Certo, e o próprio Parque Banhado da Vergueiro, né, a própria Secretaria do Meio Ambiente faz parte do local, né? Tem toda uma educação ambiental lá dentro também, não é? Isso, nós estamos já trabalhando naquele espaço de forma efetiva há 3 ou 4 meses, né? Nós temos ali uma série de elementos ambientais, como uma nascente, né, um curso hídrico que inicia a sua formação ali, depois ele vai desaguar no Rio Passo Fundo, né, diversos exemplares de fauna e flora da característica Mata Atlântica ali estão, e nós estamos utilizando aquele espaço como educação ambiental. Então estamos recebendo turmas de aluno, visitantes que estão passando pelo espaço e percebendo o meio ambiente que ali existe, que é um fragmento do meio ambiente como um todo. Então estamos utilizando o espaço dessa forma, temos recebido diversas excursões de alunos e pessoas procurando para conhecer, e na mesma forma a gente aproveita para fazer educação naquele espaço. Então é um dos exemplos que nós falávamos antes, que as pessoas estão se sentindo parte do meio ambiente e ajudando a cuidar, e realmente o Parque Ambiental Banhado da Vergueiro ele é um exemplo disso, que as pessoas podem sentir na prática a importância do meio ambiente para a nossa vida. Certo. Professora Edmilson, essa provocação que falei da Agenda 21, né, em relação à gestão da cidade, né, o pessoal, as secretarias, os secretários, a própria administração municipal, ter esse olhar, né, um pouco diferenciado, fazer essa interlocução, né? Como é que o senhor analisa isso na educação também, né? Tem algum projeto que segue essa linha? Sim, na verdade é uma mudança de paradigma, né? Total. A nossa educação, ela tinha um viés que via o meio ambiente como uma questão, talvez até à parte das questões educacionais. Isso vinha se rolando por muitos anos. Graças a Deus, não, nós temos hoje os professores, os alunos, a comunidade de modo geral, olhando com muito carinho, com muito cuidado. Então, houve uma mudança geral de paradigma, mas mais do que isso, está sendo criado um novo conceito, que falava o colega Rubens, né? Quando a gente passa um conceito para uma criança, uma informação para uma criança, sem essa vinculação com uma realidade prática, aquilo ele perde o seu sentido. Hoje não, a gente pode mostrar para a criança, elas podem interagir no ambiente, ela pode estar numa praça, fazendo as atividades dela dentro de uma praça, como o Baía da Vergueiro, o Sétimo Céu, o próprio Agare, passa a se constituir para nós, da educação, uma verdadeira sala de aula, né? E aí, a partir daí, os conceitos passam a ter mais fundamentação, passam a ter mais um caráter concreto para aquela criança. Então, o fato de nós estarmos hoje com as escolas explorando bastante esses espaços, através de projetos como o Destino Urb, né, conhecendo o Passo Fundo, que faz com que elas circulem nesses ambientes,
que ela conheça o ambiente onde ela vive, a sua cidade, que muitos nem conhecem a sua cidade, aí ela vai começar a dar mais valor, né? Lembre-se que em meio ambiente só se ama quem conhece, né? Não se pode esperar que uma pessoa ame o rio se ela não conhece um rio. Então ela tem que conhecer o rio, ela tem que conhecer uma praça, ela tem que vivenciar essas experiências no concreto para que ela possa justamente dar mais valor para isso, né? Os animais que nós vimos lá no Moeda Vergueiro, as crianças ficam admiradas de ver um animal na natureza, né? E aí a partir daí sim, ela vai criar uma consciência de preservação do meio ambiente. Mas para nós da educação, a participação na agenda tem sido um elemento fundamental justamente para criar esses canais, criar esses mecanismos, esses instrumentos que a gente possa se utilizar dentro da perspectiva que nós queremos, que é a educação ambiental. Professora Márcia, isso também acontece lá no Menino Deus, né? Essa cultura de convivência, né, que o professor Edmilson nos diz, e é isso assim, muitas coisas elas passam a ser opções. Nós nunca falamos, nós tivemos em Passo Fundo agora, por exemplo, mais uma RPPN sendo criada, por exemplo, lá na própria Universidade de Passo Fundo. Quantas áreas de preservação nós tivemos agora neste último tempo? Acho que talvez o Rubens até possa me ajudar em alguns. Mas isto por quê? Porque não só a cabeça dos gestores, mas a comunidade está pedindo que esta convivência, e que às vezes aí tem alguns slogans do menos é mais, mas o que é esse menos? E o que é este mais? É de você ter mais qualidade de vida, de você poder realmente valorizar aquilo que faz sentido, de não se carregar com coisas que verdadeiramente não vão te trazer uma melhor expectativa e melhor qualidade de vida e de convivência. Nós comentamos muito em educação a respeito das questões de competitividade e o que significa eu ter o meu lugar ao sol, e isso muitas vezes se imagina que eu preciso depredar, eu preciso sucumbir para poder me sobressair. Não é bem assim. Hoje, o que mais se aprende só se vence com cooperação. Se nós fazemos parte de uma coletividade, se nós fazemos parte de uma comunidade, não é fazendo alguns sucumbirem para que outros possam realmente se ter. Há que se ter lugar para o diferente, há que se ter lugar para respeito para a diversidade, e isso a natureza sabe nos ensinar com muita propriedade. Mas é preciso que a gente também se disponha a não perder os conceitos teóricos, a continuar buscando e fazendo esse entendimento com a profundidade que nós merecemos, o acúmulo desse saber, mas também que possamos sentir. Hoje nós usamos o sensitivo, o estético, a arte, a palavra, tudo isto as pessoas já não admitem mais, por exemplo, que se fume num ambiente fechado. Para todos isso está muito tranquilamente. Passo Fundo é uma cidade que não tem mais este problema. Bom, hoje nós temos uma outra campanha que é a da bebida alcoólica. Bom, nós estamos criando, buscando, e a comunidade tem dado esse respaldo que precisa de espaços para saber e para poder conviver. Quiçá nós vamos ter uma cidade onde nós tenhamos o lugar do lixo e que as pessoas entrem e digam, mas como Passo Fundo é uma cidade organizada, limpa, mas isso nós não conseguimos só se nós queremos, as pessoas precisam querer, e as pessoas têm dito isso. Quando se iniciou o movimento pelas bicicletas, né, Rubens? Nossa Senhora, eu chegaram a vir me pedir para assinar um abaixo-assinado contrário lá, que não era, que aquilo era um absurdo, porque daí iam se matar tudo no meio dos carros e papapá e papapá. Foi um tendel. Ó, as bicicletas estão andando, tivemos algumas situações ali, mas as coisas... E aí as pessoas viram que era bom, e aí as pessoas viram que era uma outra maneira de a gente poder estar na rua e de a gente poder usufruir deste tempo agradável. Tudo isto é educação, mas tudo isso não pode passar longe da escola. Então, assim, eu que estou com todo este movimento, eu preciso fazer com que a nossa educação secular se conecte com estas coisas do contexto da vida do dia a dia. Por isso, a Escola Redentorista Instituto Menino Deus
tem esse trabalho de apoio, de buscar fazer este fomento, de ajudar a construir reflexões a respeito destas questões, para que realmente isto se expanda como algo natural dentro desse processo que é o de construção social. Certo. Nós vamos a um breve intervalinho e depois retornamos falando sobre avanços e desafios. Retornamos com Ecologia e Meio Ambiente e nós estamos falando sobre os desafios do poder público para a construção de políticas públicas sustentáveis. Conosco, o secretário municipal de Meio Ambiente, Rubens Astolfi, também a professora Márcia Muzzini, a diretora do Instituto Redentorista Menino Deus, e também o professor Edmilson Brandão, que é secretário municipal de Educação. Vamos falar um pouquinho, então, neste segundo bloco, a respeito dos desafios aí enfrentados, né? Quais são os principais desafios que podemos elencar aí para nós termos realmente, né, uma cidade sustentável? Isso, como nós falamos antes, as políticas públicas elas sempre são criadas a partir de um problema, né, infelizmente. Nesse último período nós avançamos em algumas, né? E podemos citar aqui, por exemplo, a questão do bem-estar dos animais, onde nós, junto aí com outras pastas da Prefeitura, desenvolvemos um programa de castração de cães e gatos, né, que fizemos a castração em um período de próximo de 2 anos de quase 2.000 animais, né? Então é um dos avanços que nós tivemos quanto políticas públicas, né? A questão do próprio Rio Passo Fundo, que é algo que não depende exclusivamente do poder público, mas nós conseguimos estabelecer um serviço de limpeza periódica nesse espaço, né, em colaboração com a sociedade e com a comunidade que mora no entorno, colaborando com isso, através de um programa de educação ambiental também, a revitalização dos espaços públicos que nós colocamos aqui, né, o estabelecimento do sistema de bicicletas compartilhadas, que comentamos há pouco. Né, então, algumas questões elas já avançaram bastante, precisam continuar e ser ampliadas, né. Nós temos o principal desafio no aspecto ambiental, é a nossa gestão dos resíduos, né. Isso nós viemos falando há um bom tempo. Construímos nesse 1 ano e meio que passou o plano de gerenciamento dos resíduos sólidos, né? Então ali nós temos metas e ações para os próximos 10 anos para a gestão dos resíduos da cidade. Então esse é o principal desafio que nós temos na gestão ambiental da cidade e que nós não vamos resolver só com o poder público, nem somente com a Agenda 21, mas sim com toda a sociedade. Então esse é o desafio que nós elencamos como principal na gestão ambiental da cidade, além de outras questões que devem ser atacadas. Até porque precisa de uma conscientização, né? A gente produz muito, a gente descarta muito. Né? É uma questão também de educação, né? Da nossa educação, cada um, porque sempre que a gente fala a questão, temos o problema do lixo na cidade, isso vem de muitos anos, né? A gente avançou muito, é verdade, mas não chegamos e não é só Passo Fundo, né? Várias outras cidades, eu acho que é um dos grandes problemas que todas as cidades aí enfrentam, é a questão do que fazer com o resíduo que produzimos, né? Eu acho que uma das questões passa por isso, né? Para a gente reutilizar, para a gente usar menos embalagens descartáveis, e na medida em que eu vou no mercado e já tenho essa consciência, eu também provoco o mercado para que tenha outras alternativas, não é? Porque às vezes é uma bandeja que tem um plástico, que tem mais uma sacolinha, mais um pacote, aí tu sai de lá com mais a sacola e enfim, né? Mas a gente tem que começar pela gente, não é? Mas complementando, esse é um problema global e que, como tu mesmo disse, o caminho mais curto para a solução é a não geração, é a redução desses resíduos. Esse é o principal elemento, por exemplo, que o nosso plano de resíduos ele aborda. É óbvio que isso depende de uma vontade coletiva, de uma instrução de todos, de um conhecimento que todos devem ter e desse entendimento. Então, realmente, o caminho mais curto é a não geração.
Depois disso, obviamente, a coleta seletiva e a reciclagem para assim podermos reutilizar alguns elementos que precisamos gerar aí no dia a dia, na nossa sobrevivência, né? Então, realmente é um problema global e que passa, sim, a sua solução pela não geração, pela redução. E uma outra questão, seguindo a questão dos resíduos, o que eu percebo, eu moro na área central da cidade, né? E o que eu percebo é que as pessoas ainda não conseguiram entender para que serve cada um dos containers. O pessoal não separa o seu resíduo. Não separa. Então, são questões assim que é o mínimo que eu poderia fazer para contribuir com a minha cidade, porque daí é fácil eu dizer que o bueiro lá entupiu e alagou a casa, né? É fácil eu dizer que não está sendo feita a reciclagem da forma como deveria, enfim, tem toda essa questão, mas a gente não faz o dever de casa. E, por exemplo, assim, Passo Fundo tem buscado se mobilizar, inclusive, para fazer geração de renda com estes resíduos que são possíveis de serem reciclados. E tem se buscado trabalhar através dessas cooperativas que vêm se buscando aperfeiçoar esse caminho, porque isso não é uma cultura que se dá pronta, ela vai ser também construída, mas as pessoas costumam utilizar muito o argumento assim, mas eu acho que o caminhão passa e recolhe tudo junto, o fulano não faz, eu também não preciso fazer. Se cada um pensar assim, não, eu vou fazer a minha parte, e isto faz uma grande diferença. Se eu souber realmente assim, aonde eu tenho que colocar o lixo reciclável e o lixo orgânico, já nos ajuda um tanto, muito. Essa questão do lixo das construções é uma outra dificuldade e um desafio que se tem aí para construir junto com o setor empresarial. Todas essas questões, se elas não forem trabalhadas e elaboradas, e aí vai passar mais uma vez pela educação e por esta atitude que não depende apenas de boa vontade, ela depende sim de esclarecimento e que vai fazer com que as pessoas se tornem mais educadas, mais fácil de conviver, que as pessoas consigam entender que a partir disso nós podemos gerar inclusive riqueza para o município, porque nós, na medida que nós tivermos menos pessoas na zona de pobreza, nós também teremos mais qualidade de vida em nosso município, menos violência, menos agressão. Então, as coisas acabam sendo interligadas. E isto é realmente assim um desafio que Passo Fundo precisa encarar como as pessoas que querem ter uma Passo Fundo de bem. E hoje eu ouvi ainda assim, acho que um dos grandes desafios das pessoas é as pessoas aprenderem a ser um pouquinho mais light, menos estressadas, mas é preciso criar estrutura para isso. Você não há de se sentir bem tendo a sua cidade com lixo na rua, com um mau cheiro, com pessoas com necessidades extremas. Mas como se constrói isso tudo? Bom, então comece separando o seu lixo em casa e procure saber para que serve cada... inclusive dá para fazer por cores, o saco preto, para que serve o saco azul. Era preciso instituir algumas campanhas neste sentido, não que elas já não tenham sido feitas, né? Mas elas ainda não atingiram o ápice e o equilíbrio que precisa acontecer em Passo Fundo. Na educação, professora Edmilson, quais os principais talvez esse é o maior desafio que nós temos na educação, né? Fazer tudo isso que está sendo discutido, tornar-se um produto educativo, né? Ou seja, fazer com que a palavra lixo desapareça, porque não é lixo, é algum produto que tem agregado valor, né, comercial, como ela falava, né? Enquanto nós não darmos essa ideia de que lixo é para se jogar fora, e ali está um valor agregado, a gente nunca vai ter essa meta alcançada, tá? A adesão. Tem que haver uma produção desse produto mesmo, dessa confecção desse produto que seja educativo, que a gente possa mudar, portanto, uma cultura. Mostrar que o meio ambiente, ele não é uma área específica de um grupo de pessoas militantes. É algo que interfere em tudo. Interfere na qualidade de vida, interfere na economia, interfere na área da saúde, interfere em todas as áreas. E as pessoas, às vezes, não têm essa consciência, né?
de que pequenas coisas que são feitas, elas geram um reflexo em todas as áreas do conhecimento, em todas as áreas de atuação e traz benefício para todas as áreas. Uma ciclovia não é apenas um meio de transporte, é qualidade de vida. Ajuda muito na saúde das pessoas, né? Traz economia para as pessoas que utilizam a bicicleta ao invés de um ônibus ou outras questões, né? Traz agilidade nos seus processos. Então, isso tudo tem que ser apresentado na forma de um produto educativo, para que as pessoas, a partir daquele momento, comecem a se conscientizar de que uma área verde ao lado da casa também traz uma série de benefícios, seja para a questão da saúde, por uma respiração melhor, seja por questões até de valorização do patrimônio, que as pessoas às vezes não têm essa consciência, né, de que um parque ela traz um valor agregado ao patrimônio financeiro de uma família. Então, ao bem-estar do belo, do estético. A estética, a questão estética. E que isso não é um luxo, não. Mas é assim, às vezes com pequenas ações nós vamos ter. Por que a importância daquela flor? Porque ali você tem troca. E há quem cuide, então há quem possa ser cuidado. Perfeito. E esta troca vai fazendo uma diferença muito grande. Então, esse é o maior desafio que eu vejo na área da educação, né? Fazer essa discussão tornar um produto educativo, de modo que as crianças na escola, desde cedo, elas comecem a entender isso como uma proposta de vida, e não apenas como uma disciplina, ou como algo a ser feito, uma amostra científica, coisa parecida. Então, nós precisamos criar escolas coerentes, que eu digo para os colegas, né? É uma escola que o conteúdo meio ambiente não seja dado como um conteúdo específico, ele faça parte da vida das pessoas e reflita a vida das pessoas. Então, a escola ela tem que ter composteiras para reciclar os alimentos que depois não são consumidos. Ela tem que aproveitar a água da chuva, ela tem muitas calhas, né? Ela tem que aproveitar a água da chuva. Ela tem que ter todos os elementos internos da escola para que as pessoas consigam perceber que aquilo traz ganho para a escola. Ela precisa usar mais a luz natural, portanto, fazer aulas em ambiente aberto, porque depois a escola pode mostrar para nós economizamos energia, nós melhoramos a qualidade de vida de vocês, nós melhoramos a saúde de vocês, né? Aí a coisa começa a ter sentido, né? Senão, dá o exemplo. Porque senão passa a ser mais um conteúdo, muitas vezes chato, né? Para que a criança absorva e ela pega aquele conteúdo que vem, às vezes, num papel impresso, acaba jogando no lixo. Jogando em qualquer lugar como se tornando um lixo, quando na verdade não é um lixo. Então, tudo isso é que tem que ser apresentado de forma coerente para a criança, porque a partir daí sim se cria uma consciência. Talvez nós tenhamos errado, inicialmente eu falava da questão ambiental no início, é porque a escola era muito incoerente. Ela dava aula de educação ambiental usando várias folhas, né? Usando xerox, ao invés de levar a criança para um pátio para fazer isso ao ar livre, levar de uma praça para fazer isso num ambiente melhor, caminhar com as crianças pela rua do bairro, enfim. É essa coerência que eu digo que nós temos que voltar atrás e refazer esse processo e criar produtos educacionais coerentes, de modo que a pessoa perceba que aquela ação ela resulta em vários fatores que interferem em vários segmentos da vida dela, desde a saúde até a questão financeira. Aí sim as pessoas passam a ter uma outra concepção de meio ambiente. Certo. E a gente falou de avanços, falamos da questão dos desafios também, né? Uhum. E na área da educação, o que o senhor acha assim, que teve de avanço aí nesse período? Inúmeros projetos nas escolas. Eu fico muito feliz de saber que nossas escolas têm muitos e bons projetos, né, que envolvem a questão ambiental em todo o seu sentido, em todas as suas dimensões. Avançou-se muito nessa ideia de quebrar paradigmas, né, de levar as crianças, mesmo as pequeninas, a participar de aula ao ar livre. Eu fico muito feliz de saber que hoje nós temos muitas escolas nossas que entendem que a praça é mais uma sala de aula. Eu fico muito feliz de saber disso. Também com a criação da nova escola, da Vila Luísa, que talvez seja uma escola que vai mudar muito a partir de agora esse paradigma de uma escola, a escola que só consome e não produz. Eu acho que a Vila Luísa, a EMEI da Vila Luísa vai ser um exemplo dessa quebra de paradigma, né? Eu chamo de uma escola turbina, porque ela vai produzir energia, né? Porque ela vai usar a água da chuva no seu dia a dia, então ela passa a ser uma escola autossustentável. E, ao mesmo tempo que ela faz isso no seu dia a dia, as criancinhas que vão estar lá dentro, frequentando aquele ambiente, vão ter uma outra consciência do que é esse meio ambiente, porque elas vão ter áreas abertas, elas vão ter espaços abertos para usar a energia solar de mais
e com mais qualidade, né? Criar toda uma estrutura nova, eu acho que isso é fundamental e nós conseguimos fazer isso nesses 4 anos de gestão, dando ao Passo Fundo uma escola que passa a ser uma referência na questão da sustentabilidade. Mas mais do que isso, é tentar mudar essa dimensão que eu disse para vocês antes, que é talvez a mais perversa, né? De que meio ambiente é algo só para algumas pessoas discutirem. É algo que tem que ser tratado, às vezes, até com uma certa desconfiança. É algo que vai me trazer prejuízo, tem gente que diz isso, né? Quando, na verdade, é isso que nós temos que mostrar, que tudo na vida está ligado ao meio ambiente. E tudo são ganhos para essa pessoa, na saúde, na economia, na parte financeira, na questão da qualidade de vida que ele vai ter, enfim, todo, na prática de exercícios, no ar puro que se respira e assim por diante. Certo, infelizmente nosso tempo esgotou, né? O bate-papo está muito bom, a gente ficaria aqui mais um tempinho. Obrigada, secretária. Nós agradecemos a oportunidade de poder discutir esse assunto tão importante que é meio ambiente e educação, junto aqui com o programa da Agenda 21. Professora Márcia. Nós agradecemos mais uma vez a oportunidade e até quero também ressaltar, assim, rapidinho, sobre o trabalho que se tem na parceria com a Sala Futura, que também tem ajudado a fazer esse caminho de uma consciência de coletividade e de entendimento do que seja esse caminho de educação ambiental. Acho que é muito importante. E agradecemos poder, a oportunidade de o Menino Deus participar desses projetos todos. Obrigada, professora Edmilson. Eu agradeço a oportunidade também, convidar todos para conhecer os projetos, né? O próprio uniforme escolar é uma política voltada ao meio ambiente porque reduz o desperdício de roupas, né? O modismo, o consumismo. Isso é uma prática, uma pequena prática que se traz resultados muito bons na área do meio ambiente. Eu agradeço, portanto, a oportunidade. Ok. Ecologia e Meio Ambiente vai ficando por aqui. Até a próxima semana.